Olá, querido e querida. Nós estamos iniciando uma série sobre os eventos finais, começando então do período da história da igreja, do movimento adventista, até o final. Eu sou o pastor Elias Vasconcelos e você está convidado então a irmos nessa jornada sobre os eventos finais. Nesta obra, Jesus virá buscar os seus filhos. Eu gostaria de ler um texto que me motivou a fazer essa série. O texto do livro Testemunho para Ministros, né? Foi escrito mais ou menos em 1890 para 1900, mas o texto nos chama a atenção que diz o seguinte, quero ler com você. Deve ser apresentada uma mensagem que desperte as igrejas. Todo esforço deve ser envidado para esclarecer não somente o nosso povo, mas o mundo. Fui instruído de que as profecias de Daniel e Apocalipse devem ser impressas em livros pequenos. Essa parte do texto é muito bem observada e feita dentro da igreja. Na própria época de Ellen White, já havia vários livretos, Uriah Smith havia escrito sobre Daniel e Apocalipse. E lá diz que com as necessárias explicações e devem ser enviadas por todo mundo. A igreja tem cumprido fielmente isso, tanto que no próximo ano nós teremos o livro Grande Conflito. Mas o que Ellen White chama a atenção é no texto sublinhado, que diz assim: nosso próprio povo necessita de que a luz seja colocada diante deles em linhas mais claras. Testemunhos para Ministros, página 117. Então, nosso próprio povo precisa conhecer a sua mensagem, precisa se aprofundar nas profecias bíblicas. Por isso, nós iremos iniciar com o livro de Daniel, falando sobre o tempo do fim. Eu convido você a abrir sua Bíblia e procurar no livro de Daniel, a acompanhar, no capítulo 12, o verso 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Então, Daniel recebe a mensagem de que ele deve selar o livro até o tempo do fim. Depois nós vamos entender isso. E é onde fala, muitos o esquadrearão e o saber se multiplicará. Bom, esse texto, de que forma nós podemos estudá-lo, entendê-lo? Nós temos que primeiro entender a história. A história a partir de Cristo até nossos dias é dividida da seguinte forma. De Cristo até 1400, nós temos, como você vai ver no gráfico, nós temos o período chamado de teocentrismo. Deus era o centro, a igreja comandava. As pessoas elas tinham acesso ao conhecimento através da igreja. Tanto que as ciências eram divididas em duas, a teologia e a filosofia. Teologia, ciências humanas, filosofia, ciências exatas. Mas a teologia era conhecida nessa época como a mãe de todas as ciências. As pessoas, até mesmo para simplesmente tomarem um remédio para curar, elas tinham que consultar então a igreja. Caso contrário, poderiam ser acusadas de feitiçaria, como algumas pessoas foram até mortas, como bruxas e chamadas de bruxas assim por diante. O mundo então ficou revoltado com a igreja, com esse Deus que a igreja pregava. E então viram que a solução não era bem esse Deus, mas o próprio homem. Então, a partir de 1400, saímos então de uma era que era foi denominado como Era das Trevas para a Era da Luz, chamada Iluminismo. A partir daí, o homem passa a ser o centro e é chamado de antropocentrismo. A partir daí, o homem ia ser a solução de todos os problemas. Então, a Bíblia, que era até ali naquele momento a fonte de conhecimento, mas não era dada ao povo, agora é rejeitada. A palavra de Deus é rejeitada e o homem então passa a ser o centro de tudo. Acontece que o homem não resolve muitos problemas, como guerras, fomes e doenças. E a partir de então, começa a se questionar muitas coisas. Bom, com esses questionamentos, o homem então faz gerar a ciência, que também vai para outros propósitos. Mas o que nos chama a atenção de tudo isso é a volta ao estudo da Bíblia, mais na frente. Porque é surgido ali, mais ou menos em 1500, a impressão da Bíblia, onde o povo que não tinha acesso lá no período teocêntrico, agora no período antropocêntrico, agora tem isso. O período da reforma, então, começa ali. E os homens, a igreja, começa então a pesquisar na palavra de Deus. E aqui diz o seguinte, no próprio livro de Daniel. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E é justamente no período iluminista, em 1798, pelo estudo das profecias de Daniel, que nós chegamos ao período do tempo do fim. E é justamente ali que começa-se então a estudar o livro de Daniel. Na Europa, crianças começam a pregar sobre a volta de Jesus. Começam a entender o Daniel falando sobre a volta de Jesus. Aqui mesmo na América do Sul,
Teve um padre chamado Manuel Lacunza que prega sobre a volta de Jesus. E nos Estados Unidos, muitas pessoas começam, com o revivamento americano, começam a estudar as profecias e o livro de Daniel. O que nos chama a atenção é o que você vai acompanhar na imagem, é um homem chamado William Miller. William Miller era da Igreja Batista, cresceu no Lar Batista. Mas, com o tempo, ele começou então a entender as ideias iluministas, lá do período ali que veio do antropocêntrico. E, ao perceber sobre algumas ideias, ele começa a descrer, como muitos fizeram, na palavra de Deus. Ele começou também a deixar de ser um teísta, e ele foi para uma ideia chamada deísmo. O que é o deísmo? Deísmo é que Deus realmente criou o ser humano, mas ele não intervém na história. É como alguém que fabricou um relógio. O relógio ele vai, gira seus pontinhos, né? Como este aqui que eu estou usando também, funciona, não precisa ninguém mexer. Assim, William Miller começa a também crer que Deus criou o mundo, mas deixou por si mesmo. Acontece que Guilherme Miller William Miller vai participar de uma guerra. E no meio dessa guerra vem bombas. Para lá, para cá, bombas de todo jeito. Se caísse uma bomba agora aí perto de você, com certeza você deve ter respondido, não sobraria nada. E é verdade. Só que na história de Miller, tudo explode, menos ele. A bomba cai próximo dele. Tudo explodiu, menos ele. O que levou a Miller a questionar e perguntar: quem me salvou? Quem me livrou? Guilherme Miller então lembrou que o único que poderia salvá-lo era Deus. E aonde ele pode conhecer mais sobre Deus? Na palavra de Deus. Então, Guilherme Miller volta ao estudo da Bíblia. Isso mais ou menos em 1816. E passa 16 anos estudando. Ele, então, naquela época que não tinha energia elétrica, não tinha luz, ele sobe no sótão da sua casa e começa a estudar a Bíblia, com uma concordância bíblica. A Bíblia é uma concordância. E ele só passava de um verso para o outro, quando havia compreendido ali, quando tinha uma compreensão bem melhor. Então ele é Gênesis 1, verso 1, e só ia para o verso 2, quando ele tinha uma compreensão muito melhor. Só que Guilherme Miller chegou no livro de Daniel. E no livro de Daniel, no capítulo 8, é justamente aonde ele gastou mais tempo. Foi no verso que todo aquele que conhece o movimento adventista, ou que é adventista, tem que saber de cor esse verso, viu? Daniel capítulo 8, verso 14. Quando ele chegou nesse verso, Miller parou, porque ficou com muitas dúvidas. O verso diz assim: ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A dúvida de Guilherme Miller foi: santuário? Purificação? Quando vai ocorrer 2.300 tardes e manhãs? O que significa isso? Miller então usou um princípio profético chamado princípio de ano, que um dia em profecia equivale a um ano literal. Então Miller chegou à conclusão de que 2.300 tardes e manhãs, partindo de Gênesis, são como um dia tem uma tarde e uma manhã, começando pela parte escura e depois a parte clara. Ele chegou na verdade que é 2.300 dias, que em profecia são 2.300 anos. Ele então perguntou: mas o que seria o santuário purificado? Ele chegou à conclusão de que o santuário purificado seria a terra, pois o santuário mesmo havia sido destruído no ano 70 pela invasão dos romanos. Então, ele chega à conclusão de que a terra seria purificada. E depois de muito questionar, ele chegou à purificação com fogo. Ele chegou à conclusão de que a purificação era da terra com fogo, ou seja, com a volta de Jesus. Miller então fez os cálculos proféticos, partindo do início das 70 semanas, juntando com 2.300 tardes e manhãs. Ele chegou à conclusão de que o início dos 2.300 anos seria no ano 457 e finalizaria por volta de 1843, por aí. Miller, na verdade, nunca chegou a marcar uma data exata. Miller tinha medo de marcar uma data exata sobre tal evento, mas sua mensagem era que Jesus logo voltaria. Então Miller até resistiu, mas logo Deus o provou e Deus o abençoou para que pregasse não só em igrejas pequenas, mas em igrejas grandes. Como você vai acompanhar, também na imagem vai falar sobre alguém que viu Miller pregando, chamado Josué Remes. Josué Remes, então, era alguém espontâneo, alguém alegre, e viu a mensagem de Miller. E propôs: como Miller, você está pregando somente nessas igrejas, você deve pregar nas igrejas maiores, essa mensagem deve ir para todos.
E tudo aquilo que ele tinha de posses e dinheiro, ele investiu na pregação do advento, na pregação da volta de Jesus. Josué Remes, então, patrocinava com tudo que podia, com todas as suas forças, para que Guilherme Miller não pregasse só em cidades pequenas, mas em todas as cidades grandes recebesse assim a mensagem. Bom, essa mensagem nós podemos entender que era uma mensagem já da primeira mensagem angélica. Miller pregou sobre a volta de Jesus, ou seja, o juízo. Em Apocalipse capítulo 14, eu convido a você a abrir sua Bíblia, Apocalipse 14, fala sobre justamente ali. Ali começa, no momento do millerismo, nós começamos a ver a primeira mensagem angélica de advertência a todo mundo. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Bom, aqui foi o início da primeira mensagem angélica, como havia falado anteriormente. E então eles começaram a pregar em outras igrejas. Muito bem. O que aconteceu posteriormente então? Por que as pessoas deram muito crédito a Miller? Você nunca se perguntou? Será que eles nunca leram o texto de Mateus que fala que ninguém sabe o dia e a hora? Quem realmente marcou uma data específica? Nós vamos, através das imagens, perceber quem foi realmente que marcou essa data. Bom, apareceram então vários oponentes. E um desses oponentes era o maior estudioso de profecias da época, chamado Josias Litt. Josias Litt estudava as trombetas, era o maior pregador de profecias, sistematizou o estudo das profecias. Josias Litt foi convidado então a assistir uma palestra de Miller sobre profecias, sobre o livro de Daniel. E disse: você está convidado a provar que esse homem está louco e está errado. E Josias Litt foi assistir então uma vez uma igreja. E ao assistir, ele disse: esse homem não é tão louco. Numa segunda vez, ele disse: esse homem não é louco. E numa terceira vez, ele disse: esse homem está certo. E Josias Litt então começou a acompanhar Guilherme Miller nas pregações. E ele se tornou um do que fazia parte do movimento millerita. E só abrindo um parênteses, o que é o movimento millerita? De onde vem esse nome? Muitas pessoas confundem que o movimento millerita é por causa do nome Guilherme Miller, mas na verdade não tem nada a ver. O nome millerita vem de milênio. Na contramão de toda a ideia profética, de todo o pensamento protestante, Miller disse que a volta de Jesus iniciaria o milênio. Então era chamado o seu movimento de millerismo, de milênio. E todos os outros movimentos diziam que não, que viria o milênio e depois a volta de Jesus. Interessante, né? Então, fechamos o parênteses e voltemos a Josias Litt. O que fez que todas as pessoas acreditassem? E o texto, ninguém sabe o dia nem a hora. Bom, eles rebatiam muito fácil. Na verdade, o texto diz ninguém sabe o dia, não diz que ninguém saberá o dia. Bom, eles usavam outros recursos também. Mas Josias Litt era um estudioso das trombetas. E ele dizia o seguinte, através do livro de Apocalipse, capítulo 9, ele fez um estudo, que muitos hoje questionam ou não, mas isso está no grande conflito. Diz que a quinta trombeta, para Josias Litt, que era um pastor presbiteriano, era o poder do islamismo. A sexta trombeta, que ele dizia ser o Império Turco-Otomano. A questão é que no final da sexta trombeta seria para eles a volta de Jesus. Então Josias Litt fez um cálculo através da sexta trombeta usando o princípio de ano. No capítulo 9, verso 15, diz assim, de Apocalipse: Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Josias Litt, então, fez o cálculo, dizendo que a hora em profecia é tantos dias, um dia, um ano, mês, 30 dias e o ano 360. Na soma, né, nós vamos gastar muito tempo aqui, na soma dá 391 anos e 15 dias. Ele fez o cálculo de quando o Império Turco-Otomano tomou o poder dos islâmicos, até então seria o final. Segundo Josias Litt, mais ou menos seria em torno de 1840. O Império Turco-Otomano, então, é derrotado pelos ingleses. Os jornais publicam, e muitos dizem como Josias Litt havia dito. Havia previsto através de Apocalipse capítulo 9, da profecia da sexta trombeta. Então, com quem Josias Litt estava? Estava com Guilherme Miller. E Guilherme Miller também usava o mesmo princípio. Então, se Josias Litt acertou, este homem também deve estar certo. E foi isso que deu credibilidade, deu força ao movimento millerita. Foi, então, o acerto profético de Josias Litt. Muitos questionam, mas
a verdade é que a própria Ellen White colocou no grande conflito, como eu havia dito. Bom, a pergunta é, então, quem foi que marcou a data de 1840? Em 1843 houve um desapontamento, mas a data foi postergada para dia 22 de outubro de 1844, como todos conhecem. Foi um homem, como vocês vão ver, chamado Samuel Snow. Um homem que marcou a data de 22 de outubro de 1854. Através do calendário caraíta, judaico, ele chegou a essa conclusão, dizendo que a data não estava certa. A data correta, ela deve ser dia 22 de outubro de 1854. Então, Samuel Snow. Bom, a mensagem de Guilherme Miller, ela é uma mensagem, se eu disser para você que Jesus vai voltar, que vai acabar morte, pranto e dor, como você ficaria? Eu ficaria muito alegre, feliz, porque vai acabar tudo e nós vamos ter um mundo restaurado. Essa é uma mensagem muito boa, mas se depois eu chegasse e dissesse que amanhã Jesus voltasse e Jesus não voltou, seria uma mensagem triste, parece que foi um engano. Mas exatamente tudo o que aconteceu com Miller estava profetizado no livro do Apocalipse, capítulo 10, aonde fala, eu convido você a ler a partir do verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que eu vi, vinda do céu, estava de novo falando comigo, dizendo, vai e toma o livro, que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Bem, esse livro que está aberto é o livro de Daniel. Porque lembra de Apocalipse capítulo 12? Daniel selar o livro? Muito bem, agora está aberto. O que isso quer dizer? Que Daniel e Apocalipse são um único livro. Daniel é a profecia, Apocalipse é a revelação. Apocalipse explica o que Daniel havia falado. O livro se acha aberto. E o que diz o livro, então? O livro que foi aberto. O anjo diz a João o seguinte, fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho, o livro de Daniel. Olha, você vai pegar o livro de Daniel e disse assim, ele então me falou, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. O que significa em profecia comer um livro? O que significa estudar esse livro? Bom, no livro de Ezequiel, no capítulo 2, nós vamos entender. Tudo tem base bíblica, né? Nós não vamos apenas achar que criar exposições ou algo parecido. No livro de Ezequiel, no capítulo 2, tem a visão de um rolo. Na verdade, não existia livro, né? Eram rolos de livro. E aqui diz o seguinte, capítulo 2, verso 8. Tu, filho do homem, ouve o que eu te digo. Não te sujes com a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, eis que certa mão se estendia para mim, e nele se achava um rolo de um livro. Verso 10 diz, estendeu diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora nele. Estavam escritos lamentações, suspiros e ais. E agora começa o capítulo 3, o 3 aqui. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai à casa de Israel. Então, Deus manda que Ezequiel comesse e falasse. O que significa, então, comer o livro? Significa, então, entender a mensagem e anunciar essa mensagem ao mundo. Foi o que Guilherme Miller fez. Ao ler o livro de Daniel, ele anuncia essa mensagem ao mundo. É uma mensagem da volta de Jesus. No entanto, nós vimos que a mensagem seria doce. Como eu falei, é bom saber. Na época, um pastor chamado Charles Fitt acabou pregando no frio sobre a volta de Jesus, batizando pessoas. E sua família viu morrer batizando, com pneumonia, gripe profunda. E a pergunta que foi feita de um filho para a mãe foi, quando nós veremos o nosso pai? Ela disse, logo Jesus voltará. Ele achava que iria voltar naquela data. Mas chegando então a data, dia 22 de outubro, eles esperavam até meia-noite. Jesus não veio. Então foi amargo como no estômago. Doce como mel, mas amargo no estômago. Lá em Apocalipse 10 diz que a profecia ainda precisava continuar. Era necessário que profetizes. E eles se acabaram entendendo a mensagem de Abacuque. Abacuque capítulo 2, verso 2 e verso 3. O Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até que passe correndo. E agora o verso chave. Porque a visão ainda está para cumprir-se num tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, eu espero, porque certamente virá e não tardará. Essa foi a mensagem que eles então continuaram a crer. Muitas pessoas que creram na mensagem do Advento, e é interessante nós entendermos, como Charles Fitt e George Stuart, que você vai ver também na imagem,
entenderam que todas aquelas pessoas que pregavam a mensagem do milerismo e que foram expulsas das suas igrejas deveriam fazer parte desse movimento e pregar essa mensagem da volta de Jesus. No entanto, todo aquele movimento que não aceitou a mensagem da volta de Jesus, o de 1154, foi denominado como sistema religioso falso. E aí começa a segunda mensagem angélica, porque eles começaram a dizer o seguinte: esse sistema religioso que é falso é chamado de Babilônia. Então você volta a Apocalipse capítulo 14, e agora o verso 8, a segunda mensagem angélica também se inicia ali. Seguisse outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Veja, a primeira mensagem angélica inicia, a segunda mensagem angélica inicia. Quando começou a terceira mensagem angélica? Nós vamos ver mais na frente. Mas o que eu queria chamar você nesse momento, nessa primeira parte, é: o primeiro anjo, ele vai trazer a mensagem em grande voz. Se você ler o verso 7, dizendo em grande voz. O segundo anjo não tem grande voz. Isso é muito interessante. E o terceiro anjo, o verso 9, a terceira mensagem angélica, que nós iremos ver posteriormente, diz: seguisse outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz. Por que será que o texto, na segunda, no verso 8, não tem grande voz? Você já pesquisou isso? Nós iremos entender. E uma outra pergunta para nós entendermos: o que foi que os mileritas erraram? Qual foi a interpretação errônea? Bom, nós temos que entender a parábola das 10 virgens. E nisso nós iremos entender no próximo estudo. Você já se perguntou que a noiva não aparece naquela parábola? Com quantas mulheres Jesus irá casar o noivo ali? E você já se perguntou que são 10? Será que ele ia casar com 10 convidadas? Quem é a noiva? Quem são as convidadas? No próximo estudo nós iremos falar sobre isso. Jesus, completada esta obra, Jesus irá buscar os seus filhos.